Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Deus te dê força, saúde, que o Senhor te proteja, porque de fato, se Ele não proteger, ninguém mais protege. Se Ele não edificar, ninguém mais edifica. Se Ele não guardar, se Ele não livrar, se Ele não abençoar, quem o fará? Foi Deus quem criou todas as coisas e domina absoluto, soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Nada foge dos olhos dele, do controle dele, do propósito dele, do querer dele. A palavra dele diz que há um propósito, há um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Deus é Senhor, soberano, Ele é fiel, Ele tem propósito em tudo. Assim como no sacrifício de Cristo, muitos viam ali um homem desprezado, humilhado, rejeitado, mais um a ser pendurado na cruz, mais um a ser torturado porque mereceu estar na cruz. A palavra do Senhor fala que todo aquele que era pendurado no madeiro era considerado maldito, por isso ali estava. Mas Jesus não. Ele foi para a cruz por mim, por você, também para nos ensinar o caminho, a importância de se levar à cruz e não deixá-la no meio do caminho. Servir a Cristo é perder para ganhar, é diminuir para crescer, é aprender que até na força do nosso braço não significa a força dele, pelo contrário. Aprender que até na nossa fraqueza, Deus nos faz fortes. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele só. De nada servirá e vida não produzirá. Mas quando ele cai na terra, quando de fato ele morre, aí sim, ele produz vida e não é o servo maior do que o seu Senhor. Precisamos andar como ele andou, caminhar como ele caminhou, amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, servir a Deus como ele serviu, obedecer ao Pai como ele obedeceu. Porque a coroa de glória jamais virá antes da coroa de espinhos. Deus não trabalha com atalhos e nem queima etapas. Pelo contrário, há um caminho, há um processo e Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que nós precisamos aprender mais dele, para viver como ele, para ser um canal de bênção nas mãos de Deus, como ele foi aqui. Ele veio para nos libertar e salvar e para nos mostrar que ele é o único e melhor caminho. Isaías capítulo 53. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não tínhamos em estima alguma. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores
fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido violência alguma e nem houvesse nenhuma mentira na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e sofrer. Deus tem propósito no sofrimento, na humilhação, na dor, na angústia, no dia mau. Até porque até no vale da sombra da morte, Ele é o nosso pastor. Lembra o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tua vara e Teu cajado me consolam. Tem gente que acha que Deus é presente, Deus está trabalhando somente quando as coisas vão bem, quando as portas se abrem, quando o resultado é favorável, quando vem a aprovação, quando vem a cura, quando o sonho se realiza exatamente da forma que a gente planeja. Nós aprendemos com a morte de Cristo, que Ele morreu para nos dar vida, que Ele levou a cruz para mostrar que é maior que a morte, que Ele venceu as dores, as angústias, as aflições, as ânsias das dores na alma, para mostrar que mesmo na dor e no aparente fracasso está a vida, está a cura, está o perdão, está o renovo, está o nascer de novo. Não despreze o sacrifício de Cristo na cruz. Foi pago um alto preço para que tivéssemos vida e vida com abundância. Não olhe para trás. Pôs a mão no arado, prossiga. Olhe para frente. O gozo é maior do que a angústia. A glória é maior do que a tristeza. Deus não queima etapas. E certamente você verá o valor do seu trabalho em Cristo, que jamais será em vão. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Você precisa seguir os passos de Jesus. E por mais que pareça o fim, para Deus é só o início. Até porque a palavra diz que é melhor o fim das coisas do que o início. Não tente entender a Deus como se assenta numa sala de aula, coloca um caderno, lê-se um livro, põe a matéria no quadro e está ali a fórmula exata. Ninguém explica Deus, é pela fé. Eu só sei que pela fé em Cristo nós temos vida e vida com abundância. Porque assim como Ele sofreu, morreu e ressuscitou, ainda que passemos por lutas e tribulações, sofreremos sim, choraremos sim, mas assim como Ele vive, também viveremos. Pois Ele mesmo disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cristo não morreu em vão. Vale a pena servir e crer por algo maior e melhor. Amém?